Deixa eu compartilhar aqui com vocês um material que vai para que a comunidade já tem. Não sei se está aparecendo para vocês, mas eu vou acertar aqui, calma. Isso, rolagem contínua. Aqui. Tá aí? Esse é o material da comunidade de vocês, tá bom? Que vai para a escola de princípios, tá? Foi a idealização do pastor de vocês. Tem alguém aí com o som aberto, por favor, fechar. Deixa eu ver quem é. O Álvaro não é, né? Fechou, foi. Ok. Esse é o material que os pastores de vocês idealizaram para estudo daqueles que chegam na comunidade, tá? E que serão admitidos a batismo. E a gente precisa entender um pouco sobre isso aí, tá bom? Essa é a capa. Então, os alunos vão estudar sobre escrituras, sobre salvação. Espero que você esteja conseguindo ver bem aí. Sobre a igreja. E aí, por fim, ele irá chegar no batismo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre igreja e batismo, tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente consegue falar sobre os dois. Se a gente não conseguir falar sobre os dois, a gente fala sobre um, pelo menos, mas que é a igreja, tá? Como a sua comunidade vê esse assunto? Tá? Tá aí, ó. Escola de princípios. Então, para a galera que está hoje, o pessoal que está aí assistindo a aula, é claro que você já foi batizado, você já participou da comunidade, você já está, né? Como é que se fala? Bem enraizado aí, né? Só que é preciso a gente também, vocês que já estão, a maioria que está aí já é membro da igreja, passar por esses estudos. Por quê? Porque você vai ser canal aí, em breve, de estar até mesmo trazendo pessoas novas, né, para a comunidade, pessoas interessadas e assim por diante, e você pode ter certeza que eles terão a instrução necessária para poder avançar na sua vida, né, como servos de Yeshua, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Os pastores já estão providenciando o encadernamento dessa apostila, e aí, provavelmente, eles vão passar para alguns alunos também que estão estudando, tá? Problema nenhum. Vamos lá. Igreja. Igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, tá? Essa é a forma em grego, como está no Novo Testamento, tá? Para você entender bem, não esquecer. O Novo Testamento foi escrito em grego, tá ok? Então, isso é importante você entender. Ah, mas a minha Bíblia está em português, como assim? Ela foi traduzida. Foi traduzida do grego para o latim, certo? Do latim, ela foi traduzida para o alemão. E do alemão, posteriormente, foi dividido para várias línguas. Ok? Isso para você entender. Então, foi escrito em grego. E nada melhor do que o texto próximo ao original, para que a gente possa ter uma dimensão do que vem a dizer as palavras. Tá bom? Então, eclésia, igreja, né? E tal significado parte do conceito antigo dos gregos atenienses, que participavam de assembleias em prol da comunidade. Tá? Para fazer parte de tais grupos era necessário ter passado por alguns quesitos.
esses participantes determinavam decisões importantes na destituição de cargos e nas fiscalizações no seio da sociedade grega da época. Então, esse nome igreja, eclésia, ele vem disso aí, dos gregos atenienses, ok? No qual essa eclésia ela era responsável por alguns pontos importantes no meio da sociedade grega, tá bom? Então, logo, esse nome foi associado também à questão das comunidades cristãs, quando começou a ser escrito sobre elas, tá bom? O sentido seria esse. Ou seja, existia uma função clara, uma função importante para quem fazia parte da eclésia. Então, você pode se considerar participante de uma eclésia, uma comunidade, de uma igreja, e assim por diante, tá? Lembrando você que esse material será passado para ti. Vamos lá. Esse termo para o meio cristão é encontrado a primeira vez, veja bem, no livro de Mateus, capítulo 16. Vamos lá abrir esse texto? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, tá? Eu sei que o texto está aqui, mas é bom você abrir aí. Mateus, capítulo 16. Mas por que é importante eu abrir aqui? Para você treinar, ok? Para você treinar. Vamos lá. Versículo 18. Então, capítulo 16, versículo 18. Que diz o seguinte, já vou lendo, tá? Você que ainda não abriu, misericórdia. Misericórdia. Vamos lá. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, depois de Malaquias do Antigo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, minha igreja. Se você quiser sublinhar aí esse termo igreja em português e colocar escrito eclésia, esse é o termo em grego que está aí. E o que continua dizendo o versículo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Devemos atentar que o significado de igreja vai bem além das discussões etimológicas, ou seja, acerca da escrita, pois existem significados espirituais importantes e relevantes que ampliam a discussão em volta deste importante termo, tá? Então, você já definiu o termo igreja, de onde que veio isso, né? Que é importante, de onde que veio a eclésia, e agora a gente vai trabalhar dentro do conceito espiritual, o corpo. O apóstolo Paulo, ao tratar com as comunidades, eclésias, que ele fundava, estabelecia como um dos melhores meios de comunicação as cartas e as destinava às igrejas diferentes para discutir determinado assunto. Por isso que você vê na Bíblia, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, ou seja, a maneira que o apóstolo Paulo escrevia. Você também vai ver carta do apóstolo João, carta aos Hebreus. Você vai encontrar também carta do apóstolo Judas, apóstolo Tiago. Era a maneira, então, deles se comunicarem com as eclésias, ok? Com a igreja em si. Como era feito isso? Melhor forma de comunicação através de cartas. Mais à frente, pessoal, essas cartas vão virar o quê? Conteúdo da Bíblia. Vão virar conteúdo da Bíblia. Então, é totalmente possível que a igreja aos Coríntios, então, a igreja de Corinto, que fica ali na região da Grécia, estudava, por exemplo, chegava lá uma carta sobre o Evangelho de Mateus, ou chegava lá uma carta sobre Tiago e se lia na comunidade, ok? Ah, mas não era já formada a Bíblia? Não, ainda não. Essa questão de livros certinhos do Novo Testamento, os 27 livros que compõem 4 evangelhos e as cartas,
e um Apocalipse, que compõem o Novo Testamento, isso vai acontecer lá para 300 depois de Cristo, ok? Mas essas cartas já circulavam dentro das comunidades cristãs da época. Inclusive, as cartas também conhecidas como apócrifas, que no futuro nós vamos estudar os livros apócrifos também. Por que nós vamos estudar os livros apócrifos? Porque tem muito assunto ali interessante, que pode somar com o entendimento bíblico, tá bom? Então, essa era a maneira dele. Certa vez enviou uma carta a uma igreja em Corinto, na região de Peloponeso, na Grécia, e em certo trecho ampliou-se a discussão acerca da igreja, fazendo uma analogia com um corpo humano completo e estabelecendo que Cristo é o cabeça desse corpo. Então, vamos abrir lá, pessoal, a carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo do 12 ao 27, tá? É um texto grande. Muito tempo que eu não vejo o Márcio, meu amigo, e ele poderia nos ajudar nessa leitura, uma leitura extensa. Pode ser? Pode ser. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou a mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo fosse o olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo fosse a audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem membros menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia, Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Olha que bacana, pessoal. Leitura aí. Obrigado, meu amigo. Olha aí, gente, o texto, olha o que ele diz aí sobre, logo no início, ele fala sobre a questão do corpo, que o apóstolo Paulo está dando esse exemplo, né? Esse corpo, o corpo humano mesmo como exemplo, está falando dos membros, mas olha só o que ele fala aqui, ó. Pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. Olha que interessante, que sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, tá? Aqui ele está falando justamente sobre pontos que a gente já estudou da igreja primitiva, que fala sobre o início dela, que havia o quê? Judeus, certo? Que eram de linha helenistas e os judeus mais conservadores, tá? Então ele está falando aqui, ó, não há divisões entre isso na igreja. E ele ainda fala, nem entre escravos ou livres,
Ou seja, ele está falando sobre qualquer tipo de pessoa. Isso é para reforçar que a igreja primitiva, no seu iniciozinho era só de judeus, sim, mas depois que vieram os gentios a encaixar dentro da igreja, nós vamos perceber que o culto ele era de uma maneira muito livre, ou seja, não havia uma imposição de judaizar a igreja nesse período, ou seja, todos estavam juntos, todos faziam parte do corpo. Era possível você olhar para o lado e ver alguém que era de origem árabe, que usava, de repente, algum chale, alguma coisa, como também era possível você ver alguém que talvez usasse um talito judaico, como também era possível você enxergar alguém que não usava nada, simplesmente pelo fato de estar participando desse corpo, tá? Então, isso aí é muito importante para que você possa entender que a igreja, no seu início lá, ela tinha uma inclusão geral, tá? Então, não existia essa questão toda que hoje se faz muito. E essa semana foi até curioso, eu encontrei 2 alunos no centro da cidade, aqui no Rio, ex-alunos, e eles, é um casal de pastor, e eles estavam entrando numa comunidade judaica, né? E aí a gente conversando sobre isso, porque eles já viviam um tempo sobre isso, eles acabaram, eles estão observando mesmo, sabe, a questão mais ortodoxa aí do judaísmo, porém, uma comunidade messiânica, né? E aí, como professor, né, a gente fazia umas perguntas e tal, legal, papapá, e alguns questionamentos, e eles ficaram sem respostas. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela era uma igreja no seu início, né? Como era composta só por judeus, sejam eles helenistas ou não, havia um padrão. Depois do concílio de Jerusalém, ali em Atos 15, que você já estudou, então, em que os gentios, em sua maioria, começam a adentrar dentro da igreja, as coisas começam a se encaixar de outra maneira, tá? Então, era possível encontrar judeus, árabes, sírios, seja quem fosse, gregos, e assim, todo mundo dentro da comunidade servindo ao Eterno. Agora, coisas que não se negociavam era dia de culto, sábado, Shabá, festas, isso são doutrinas, é diferente, ok? Para deixar claro. Mas aí o que ele diz sobre o corpo? Ele diz que existe vários membros e que todos esses membros são necessários. Todos esses membros participam desse corpo. E aí ele dá alguns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, se o corpo inteiro fosse o olho, onde estaria o ouvido? Né? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, tá? Seguindo a sua vontade. Então, a comunidade sem paredes, ela, como corpo de Cristo, né? Ela tem aí diversos membros, certo? E o escritor, o Paulo, escrevendo essa carta, ele ainda diz o seguinte, sobre a importância dos membros, né? Olha só, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, né? Por exemplo, você quando bate aí, sei lá, o seu braço, é uma dor. Quando você bate o cantinho do dedinho na pontinha da madeira, eu acho que a dor ela é bem mais pesada, né? Aquela dor que chega a sair quase a alma e voltar. Né? Por quê? Porque é aquele cantinho ali que pertence a Rosana, é aquele cantinho ali que pertence a Sheila, aquele cantinho ali que pertence a Val, ou a Alessandra, ou o dedinho e assim por diante. Ou seja, é a importância do corpo, tá? No sentido geral. O que ele está querendo dizer? Na verdade, ninguém é maior do que ninguém no corpo. Ninguém é maior do que ninguém na comunidade. Todos estão ali para somar, todos estão ali para se ajudar, ok? Quero que você abra em outro texto, que não está aqui na apostila, mas a carta aos Efésios, que Paulo escreveu, capítulo de número 4. Olha aí o que diz o texto aí, ó, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui que eu fui pegar.
Aqui, ó. 10. Deixa eu ver se é o 10. Mas vamos ler, eu vou ler aqui do versículo de número 1. Olha, exorto-vos, olha o que diz, exorto-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo escrevendo aí aos Efésios, a cidade de Éfeso, né? A andar de modo digno da vocação que fostes chamados, né? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, tá? Então aí, ó, você que está em 2 aí, você fala assim, me suporta em amor, tá? Você que não está com ninguém, o anjo vai falar com você. Mas aí, ó, diz aí, ó, suportando uns aos outros em amor, procurando conservar a unidade, olha só, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então, a comunidade tem que estar unida. Há um só corpo, há um só Espírito, olha agora, assim como uma só esperança na vocação que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Ó, olha só o que Paulo está dizendo aí, reforçando o que a gente já entende. Há um só Deus, não há vários deuses. Há um só Deus, ok? Qual até os evangelhos falam, o próprio Cristo falando sobre esse um só Deus. Que Deus é esse? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá? Olha aí. 7. Mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz, tendo subido às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tá? Que significa subiu, senão que ele também desceu às profundezas da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu a ser o quê? Apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, ok? Em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida que a estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais crianças, joguetes de ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo em direção àquele que é o cabeça, Cristo, cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação em amor. Viu aí como não há divisões? Todos são importantes dentro do corpo. Agora, dentro do corpo, existem aqueles que, através do dom de Cristo, que é o fundador da igreja, né? Ele, como cabeça, estabeleceu para que a igreja possa seguir o seu caminho, o seu curso, tá? Não que essas pessoas sejam mais importantes no corpo, mas simplesmente porque Deus as escolheram para suportar um pouco mais que os demais, tá? Entre eles aí estão quem? Olha aí, estão os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os doutores, que vão trazer o quê? Vão trazer o caminho, as boas novas, através de ensino, através da palavra, através das orações, para os demais do corpo, ok? Então, eles têm uma função dentro do corpo. E está aí esses 5 ministérios. Em breve, vamos estudar sobre os 5 ministérios também, para que você também se identifique com o que você se encaixa melhor, certo? Evangelista, você é um profeta, você é um apóstolo, você é um pastor, você é um mestre. Vamos ver no que você se encaixa. Existe até mesmo testes aí para isso, ok? Mas vamos lá, continuando. Para Paulo, o novo crente torna-se parte do corpo de Cristo, ou seja, após tomar uma decisão e passar a caminhar com Cristo,
ele se torna participante da igreja, de uma nova estrutura, em que lá terá irmãos de fé com o mesmo propósito, tá? Ou seja, vai ter o mesmo propósito. Veja o que diz Atos 16, versículo 5. Eu vou ler aqui. Diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Tá? Olha aí como vocês já têm crescido. Lembra aí que eu fui no aniversário da igreja, não foi? Era num prédio. Vocês já estão em outro. Daqui a pouco vocês estão aí no centro de convenções da cidade com 4.000 alvos. Mas estou brincando aqui, mas veja, há um crescimento, né? Há um caminho. Não que as igrejas que não cresceram não sejam igrejas de Cristo. Não tem nada a ver isso, tá? Cada um, como Paulo disse, se coloque na posição em que foi chamado, certo? Então, tem uns que vão ter poucos, outros vão ter mais. Não importa. Agora, isso é importante, eles cresciam na fé, ou seja, no mesmo entendimento, né? Pronto. Solete glória, muita glória. Vamos lá. Esse barulhinho, se for aumentando o teu ouvido, né? Aí vai ficando... Mas vamos lá. Então, Romanos 1,12. Veja o que diz aí. Vou ler aqui também. Ó, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. O que nos une dentro da comunidade? A fé em comum. Que fé em comum nós temos? Em Yeshua, em Cristo. Que ele é o Redentor de nossas almas, de nossas vidas, certo? E que foi enviado pelo Eterno, o Deus Supremo, para cumprir tais promessas. Não é verdade? Então, vamos lá abrir em Hebreus. Esse sim, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Repetindo, Hebreus 10, versículo 25. Lembrando para os que estão entrando, esta apostila estará sendo encadernada pelos pastores da igreja, foram eles que idealizaram, certo? Estará sendo dado a cada um. Vamos lá. Hebreus 10, 25. A Érica lê para a gente? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Isso. Olha só que legal. Não deixamos, aqui na minha versão, né? Não deixamos de frequentar nossas reuniões. Ou como a Érica leu, não deixamos de participar da comunidade. Olha que naquela época já tinha gente já querendo desigrejar aí, pessoal. Olha o que diz o texto aí, ó. Como é do costume de alguns, né? Ou seja, que deixam de participar da comunidade. Ao contrário, procuremos animar-nos sempre mais, principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. Então, se aguarda o dia do Senhor, desde aquele tempo lá, ó, na carta aos Hebreus já se aguardava, tá? O dia do Senhor. Estar neste corpo e ser participante da igreja me dá a oportunidade de exercer os mandamentos da Escritura e do próprio Cristo, gerando um compromisso com os tais participantes e irmãos, a graus de elevação mútua, onde a prática real de tais mandamentos acontece. Onde é que eu vou praticar mansidão? Onde é que eu vou praticar longanimidade? Onde é que eu vou praticar paciência, Senhor? Paciência. Onde é que eu vou praticar isso? Aonde? Dentro da comunidade, dentro da igreja. Tá? Com os irmãos juntos. Vamos abrir em Gálatas? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Tá? Vamos lá. Carta aos Gálatas. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas.
Olha o que diz aí. Versículo 1 e 2. Roy, consegue ler para mim? Ih, levantei ele do sofá. Já. Desculpem. Versículo 1 e 2. Você quer ler daqui? Não sei, é diferente. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, porque também tu não seja tentados. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Ok, beleza. Olha aí, vou ler aqui novamente para você. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, né, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. Né? Tem gente que às vezes afasta mais aquele irmão do que aproxima ele do corpo. Mas vamos lá, olha o que diz. Olhando por ti mesmo, ou seja, olhe para si, como se fosse você mesmo, tá? Para que não sejas também tentado. E tentado a quê? A afastar, certo? Existe correção, mas para se corrigir, existe todo um processo aí de caminho que você já caminhou aí 200 mil milhas com esse cidadão. Mas vamos lá. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é a carga um dos outros? Ou seja, levai aí as dificuldades um dos outros, ajudai uns aos outros. Isso é igreja, o resto é papo furado. Tá bom, pessoal? O resto é papo furado. Cristianismo duro, pesado, quer dizer, cristianismo duro, cristianismo raiz, né? Cristianismo mesmo, é esse cristianismo aí. O restante, tá? Vamos que vamos. Romanos 12, 13 a 15. Cristiano. Não, Cris é a esposa do Jonathan. Jonathan, você quer ler para mim esse texto? Romano, ou você tem vergonha? 12, do 13 ao 15. Se você tiver vergonha, a Cris lê, não importa, alguém lê. Vamos lá, Romanos, eu só quero ver se vocês estão abrindo a Bíblia mesmo. Romanos 12, versículo do 13 ao 15. Versículo do 13 ao 15. Estão abrindo ali. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Atos. E Atos 12, versículo do 13 ao 15. Abre o microfone aí e lê para mim. Vai lá. Cadê eles? Vai lá. Romanos 12, né? Isso, do 13 ao 15. Do 13 ao 15. Comunicai com os santos na sua necessidade. Segui hostilidades. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai Com os que choram. Acho que travou o dela bem nos que choram, ó. É muita unção lá naquela casa, hein? Ó, comunicai, vamos lá, comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade, abençoar. Aí, voltou? Então tá. Beleza, comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não é isso? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tá? Então, isso é importante, pessoal. Olha só, tu percebe, há um motivo de se alegrar com os que se alegram, né? E de chorar com os que choram. Não é para você ficar chorando o tempo todo, não, tá? Para você também se alegrar com aquele que se alegra. Ou seja, aquele teve uma boa notícia, se alegra com ele. Seu momento vai chegar de boas notícias e outros se alegrarão com você também, tá?
E na hora do choro, outros também estarão chorando contigo. A comunidade ou igreja tem um importante papel entre os crentes em Yeshua, vez que possibilita a mobilização para a pregação das boas novas. Traz o conceito de unidade e companheirismo, quebrando rejeições, preconceitos, onde não há pobres nem ricos, ok? Mas demonstrando que em Cristo todos são apenas um. Então, você pode ter aí um pastor que seja um exemplo, né? Um padeiro. Ah, mas o que seria? Mas o padeiro é uma profissão? Não, porque eu adoro pão e eu como muito pão. Não deveria, mas como. Mas você tem um padeiro e pode quem está sentado lá na cadeira? Um juiz, como membro da comunidade, certo? E ele está ouvindo, e ele está aprendendo. Esse é o corpo de Cristo. Não está associado a posições humanas, mas está associado àquilo que Yeshua chama para o serviço. Ok? Então, todos somos importantes. Olha o que diz 1 Coríntios aí, 10, 17. Porque nós, sendo muitos, olha só, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Ok? Veja o que diz aí, Romanos 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Ou seja, o antebraço é a Noíse, a pastora Noíse, a mão já é a Val, entendeu? Então, se o antebraço sente a dorzinha, a mão também vai sentir alguma coisa. E por aí vai. Ou seja, estamos coligados uns com os outros, tá? Vamos lá. O estar em comunidade entre irmãos é tão importante que no último livro... Espera aí, pessoal. Graças a Deus que era um inseto aqui, eu pensei que era um outro tipo de inseto, mas Deus deu vitória. Vamos lá. O estar em comunidade, não que eu tenha medo de inseto, mas, né? Imagina, mas era um inseto estranho. O estar em comunidade entre irmãos é tão importante que no último livro da Bíblia, em Apocalipse, lemos algo interessante. Olha o que diz Apocalipse 2, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Este versículo bíblico, aparentemente simples, alerta para o compromisso de estar juntos. Quando Cristo alertou as igrejas da Ásia, o que foi feito não é a um grupo seleto dentro de uma igreja, mas sim ao todo. Ou seja, todo o grupo que estava lá. Sendo assim, entendemos que o Espírito de Deus se move no corpo de Cristo, que é a comunidade ou igreja local, sempre direcionando o aperfeiçoamento dos santos através de seus pastores, 5 ministérios, líderes locais. Já lemos esse texto de Efésios 4, do 11 ao 17, mas vou ler de novo para fecharmos, tá bom? Para ficar na sua mente. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente. Ok? Então, pessoal, acerca aí da igreja, para a escola de princípios, que é aquela galera que está entrando aí na comunidade, essa é uma das lições tratando sobre a questão do corpo de Cristo, ok? E agora, nós vamos para uma outra lição que trata desse compromisso em que esses que se achegam à comunidade começam a cumprir. Então, olha só, deixa eu voltar aqui em cima para você ver a capa, aí você vai
o indivíduo estuda as escrituras, que é a primeira aula, tá? Você já tá, se eu falar careca de saber, aí o pessoal vai pensar que eu estou falando do Álvaro, não tem nada a ver. Vamos lá. Então, ó, aqui, ó, as divisões, a Bíblia e tal, né? A salvação, vamos falar sobre a salvação, certo? Que é importante você saber o que é justificação, regeneração e também santificação. São os 3 processos da salvação, certo? Mas hoje nós falamos sobre igreja e vamos estudar agora sobre uma grande ordenança que Yeshua deixou, que é o batismo, ok? O batismo. Eu sei que até o fim do ano deve haver batismos aí, não é verdade? Então, esses alunos estarão estudando todas essas lições aí, tá bom? Vamos lá. Olá! Olha só como a gente começa a lição. Olá! Que bom que você tomou a decisão de fazer parte da nossa turma de candidatos ao batismo. Tá vendo aí? Devemos verdadeiramente estar muito felizes e contentes por você, pois, de fato, não foi uma decisão fácil, não é mesmo? Sabe por que não vai ser uma decisão fácil para o indivíduo? Porque ele vai ter que passar por essas 3 lições antes. Ele vai passar pelas escrituras, ele vai passar pela salvação, ele vai passar sobre a igreja, certo? Existem muitas comunidades, pessoal, que batizam o povo à torta e à direita, sem ter um entendimento muito claro do que a pessoa está fazendo, tá? Isso não é bacana. Não que, aquele batismo é inválido. Não, mas o ideal é que ele entenda. E, para isso, você vai ver agora, através das escrituras e do conceito de batismo, que é importante ter uma dimensão um pouco melhor acerca desse ato tão importante que Cristo estabeleceu. Tá bom? Reconhecemos sua decisão, pois esse passo te leva a avançar a lugares muito maiores e sublimes. Muito embora tudo isso seja maravilhoso, deixamos claro que o processo até as águas, o batismo, não será fácil. Mas entenda, não é algo para desanimá-lo, e sim para fortalecê-lo em sua decisão. Tenha foco e resiliência. Temos certeza que você será vitorioso no final. Vamos então ao estudo. Pessoal, onde começou isso aí? Onde começou o batismo? Onde tudo começou? Né? Não é uma pergunta, mas aqui é onde tudo começou. E aí nós vamos. Mas eu faria essa pergunta para você. Mas onde tudo começou? Como se deu início a batismo? Como isso ocorreu? E a gente precisa um pouquinho para a história, para entender um pouco sobre isso, tá bom? É muito importante que tenhamos entendimento daquilo que realmente queremos participar, não é verdade? Por exemplo, se alguém pertence a uma religião, né? E ela precisa fazer algo, praticar algo, ela precisa entender o que ela está fazendo. Isso seja no Islã, seja no judaísmo, seja no cristianismo, seja nas religiões afrodescendentes, seja qual for a religião ou aquilo que você segue, diz, crer, você precisa entender, certo? Você não entende, fica difícil, tá? Mas vamos lá. E, para tanto, precisamos saber onde iniciou o conceito de batismo. Ele é muito mais antigo do que você imagina. Ele nos arremete ao povo hebreu, que até os dias de hoje tem essa prática. Uma das práticas do povo judeu, desde o passado até os dias de hoje, é banhar-se para purificar-se. Entretanto, esse entendimento para eles vem de algo chamado mikve, ok? Você sabe o que é um mikve? E aí nós vamos entender melhor, tá bom? Então você guarda essa palavra aí, mikve. O mikve é um local apropriado para banhar-se dentro da cultura judaica. Tão antigo que remota aos períodos antes de Cristo. Para que tenhamos uma ideia, foi encontrado por arqueólogos um mikve de 2.000 anos no norte de Israel. Essa prática de banhar-se tem alguns motivos especiais. Um dos principais e que mais nos interessa é quando o indivíduo se converte à religião judaica. Então, olha só, havia vários motivos para se banhar-se no mikve.
dentre eles até mesmo o casamento. Né? Antes da mulher e o homem casarem, eles banhavam-se. E até os dias de hoje é assim dentro da comunidade judaica, seja para purificar-se. E um dos motivos desse mikve também era para aqueles que começavam a virar, a se converter, a fazer a circuncisão e que não eram de Israel. Então, essas pessoas, elas o quê? Se banhavam no mikve também, para provar que elas estavam se encaminhando para a religião judaica. O mikve é um local apropriado. Ah, já li isso aí. Tá. O sentido desse banho para um convertido equivale ao indivíduo surgindo para algo novo, tá? Então, esse conceito aí que adentrou tão forte dentro da eclésia, da igreja. Uma linha antiga dentro do judaísmo, que frequentemente utilizava este meio de purificação ritualística, era a dos essênios, tá? Os essênios eram um grupo que estavam ligados diretamente ao judaísmo, mas que eram divididos entre os saduceus e também os fariseus, que você já deve ter ouvido falar muito na Bíblia, Cristo tendo, né, conversas e confrontos com fariseus, com os saduceus, com publicanos, você já deve ter ouvido falar também, né? E por aí vai. Os essênios não é falado dentro dos evangelhos, ok? Mas existia esse grupo também. E eles viviam na região do deserto. Eles se separavam das comunidades, das cidades, tá? Nós vamos entender melhor. Tal grupo que nasceu por volta de 200 a.C., tá? Porém, há aí indícios que eles nasceram bem antes que isso, tá? Priorizava a vida no deserto e tinha diversas regras de elevação espiritual, desde a alimentação até vestimentas, e utilizavam constantemente o mikve para purificação, tá? Por exemplo, se você olhar para o João Batista, você lembra como ele se vestia? Ele se vestia com peles, né, de animal e se alimentava de mel silvestre e gafanhoto também, né? Não sei se era muito bom esse lance do gafanhoto, mas o mel sim. Mas ele vivia dessa maneira, ou seja, tudo indica que o João Batista era um participante dessas comunidades também, tá bom? Uma escavação feita na região de Qumran, em 1946, descobriu uma comunidade essênia e, para a surpresa de muitos dos pesquisadores, além dos fabulosos pergaminhos do Mar Morto, que talvez você já tenha ouvido falar, puderam também descobrir diversos mikves espalhados. Vale ressaltar que escritores como Fílon de Alexandria e o historiador Flávio Joséfo mencionam essa comunidade de uma maneira especial, tá? Estamos na parte aí, pessoal, na parte histórica, para você entender de onde veio isso, tá? Portanto, ao olharmos para os cristãos primitivos, conhecidos como nazarenos, que eram judeus de nascença, essas tais práticas também foram inseridas no seu contexto religioso. Sendo assim, observamos na vida do primo de Jesus, conhecido como João Batista, essa prática recorrente. Vamos abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo do 4 até o 5. E a Alessandra, se puder ler para a gente, ela vai ler para a gente. Se não puder, porque está barulho em casa, não tem problema. Marcos, capítulo 1, versículos do 4 até o versículo 5. Marcos é o segundo livro. Marcos, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Pode ler. Marcos 1, do 4 ao 5, certo? Uhum. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Maravilha. Olha aí, pessoal. Eu queria perguntar se esse mikve é tipo um poço. Sim, e nós tínhamos até imagens deles. Até hoje, eles são como um poço. Mas aí é que está.
nós vamos entender que as águas que preenchiam esses lugares, eles eram diferentes, o modo como a água chegava lá. E aí nós vemos aí que o João Batista, ele está batizando aonde? No Rio Jordão, tá? Eu vou explicar isso aí. Vamos lá. Obrigado, Alessandra. Aqui, ó, Marcos 1, 4, 5. Olha onde o João Batista estava, então. Ele estava batizando aí, tá? E todos que eram da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele para serem batizados aonde? No Jordão, tá? Olha o que diz também Lucas 7, 28, 29. Lucas 7, 28, 29, tá? Eu vou lendo aqui. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Né? Aonde João Batista batizava? Ele batizava no Jordão, que era uma água o quê? Corrente, uma água que vinha de uma nascente e continuava, certo? Essa água não era preenchida com baldes em um lugar para poder fazer uma piscina, tá? Não tinha esse sentido, tá? Portanto, temos indícios, tanto históricos como bíblicos, de que tais práticas avançaram para a comunidade primitiva, sendo instituída mais tarde pelo próprio Cristo Messias, de tal forma que até os dias atuais é praticado como uma doutrina para todo aquele que reconhece o Evangelho de Yeshua. Então, isso foi introduzido dentro da comunidade cristã como reconhecimento de quê? De que a pessoa tinha recebido, né, vamos dizer assim, o entendimento de quem era a pessoa de Cristo, tá? Então, vamos ver aí, ó, o real significado para o seguidor de Yeshua, tá? Depois, no final da aula aqui, eu vou mostrar uns modelos de mikve dentro da comunidade judaica e como era feito, tá? Cristo, quando veio a este mundo, o real significado para o seguidor de Yeshua, Jesus. Cristo, meu Deus, que coisa chata esse negócio de... Eu deixei aberto o WhatsApp, perdão, pessoal. Cristo, quando veio a este mundo, tinha um propósito ímpar. Não dá. Espera aí que eu vou tirar aqui. A pessoa não tem consciência. Que eu não posso. Não posso. Espera aí. Calma aí, gente. Calma aí. Meu Deus do céu. Assim, agora. Sai agora. Sai. Sai agora. Pronto, sai. O real significado para o seguidor de Yeshua. Vamos voltar do zero? Rebobinando a fita. Tá bom, Val? Cristo, quando veio a este mundo, tinha um propósito ímpar, que era justamente espalhar as boas novas de seu pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que havia enviado. Nos evangelhos, vemos tais afirmativas através de suas próprias palavras. Olha aí, ó, João 10, 25, eu vou lendo, tá? Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito, que não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Certo? Olha aí, João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Como ouço, assim julgo. E o que o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por meio da obra remidora de Cristo, muitos dos que se converteram se fizeram discípulos e seguidores e continuaram o processo de testificação do evangelho pregado. Com isso, as boas novas se espalharam de maneira poderosa. Sabemos que nada disso poderia acontecer se não houvesse um discipulado dado pelo próprio Cristo, o qual também, posteriormente à sua morte, deixou instruções claras de como deveriam ser recebidos aqueles que, de bom grado, se convertiam e se aproximavam da comunidade primitiva. Veja agora, esse texto, sim, quero que você abra, Mateus 28, ok? Mateus 28, versículo de número 19. Mateus 28, 19. Olha o que diz aí o texto. Instruções de Cristo, tá? Ele já ressuscitou,
ele está se elevando, olha o que vai vir aí. Vou ler. Já abriu? Mateus 28, 19. Olha o que diz o texto. Diz assim, ó: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Pessoal, o que nos chama a atenção nesse texto aí, em relação ao batismo, veja que interessante. Portanto, ide, vá, fazei o quê? Discípulos de todas as nações. Então, primeiramente, o que acontecia? Se gerava discípulos. Vamos lá. Primeiramente, o convertido às boas novas de Cristo era feito discípulo e depois era batizado. Viu como não era uma coisa assim tão rápida? Primeiramente, entretanto, vamos entender o conceito de discípulo. Olha aí. A palavra grega no texto que está aí, na sua Bíblia, em Mateus 28, a palavra discípulo, está da seguinte forma. Aqui, ó. Mateteu, o mateto, que tem por significado algo mais profundo. Eis que não se trata somente de um aprendiz, que na verdade seria somente matetes. Matetes. Indo além, como abaixo vemos. Veja a definição. Qual é a definição? Olha o que diz o texto. Portanto, ide fazer discípulos. Mas olha como você pode interpretar isso aí. Ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus. Para se tornar um discípulo maduro e em crescimento. Literalmente um aprendiz, um verdadeiro seguidor de Cristo. Treinar, desenvolver nas verdades das Escrituras e no estilo de vida requerido. Isto é, ajudar um crente a aprender a ser um discípulo de Cristo e na fé e na prática. Tá? Isso aí está no dicionário do grego Strong. Ou seja, então, ide, fazer discípulos, primeiramente esse indivíduo tinha que estar bem preparado para chegar ao batismo. Ok? Isso era a igreja primitiva. Tá? Então, existia um tempo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, para então esse indivíduo ser batizado. Desse modo, alguém antes de alcançar o batismo nas águas já tinha sido instruído através do ensino bíblico, tá? Aceitando as condições da comunidade e estava em pleno convívio fraternal entre os irmãos, certo? Evidente que não podemos presumir o tempo para isso, mas vale atentar para tal condição para o indivíduo. Não se trata de algo da noite para o dia, mas de um processo. Então, vamos dizer que tenha batismo aí esse ano e que os candidatos já estejam na comunidade aí bastante tempo, né? Conhecendo a todos e tal. Eles entendem a comunidade, eles entendem o básico aí da Escritura para entender o papel de Yeshua, tal. E aí, na hora do batismo, olha só, pessoal, como eu já vi, né, em alguns lugares. Chegou alguém na igreja, recebeu Cristo lá, ou entendeu Cristo. Quero ser batizado agora. Não vai dar. Ele vai ter que passar por um processo. Ah, mas espera aí. O eunuco lá não batizou, né? O eunuco, lembra do texto lá de Atos, que diz que o evangelista batizou o eunuco com a água que tinha ali? Sim, ele batizou. Mas o que o eunuco estava fazendo? Ele estava estudando a Bíblia. E justamente o texto de Isaías, um livro ainda mais profundo ainda, certo? Então já existia o quê? De alguma maneira havia sido apresentado àquele homem, né, a Escritura. Então o evangelista entendeu que aquele ali seria um momento apropriado, tá? A Bíblia ela não detalha, ela não dá profundidade, às vezes, no entendimento de algumas coisas, mas fica claro que aquele homem não era um homem sem a instrução da Escritura. Ele estava caminhando e bem para aquilo ali, tá bom? Então, nós vemos aí. É claro que existem outras discussões sobre batizar por imersão, batizar por aspersão, batizar assim, batizar... Esse não é o nosso intuito aqui, mas sim entender como surgiu o batismo e como a pessoa tem que alcançar o batismo, tá?
Agora, o ideal é que, como a gente falou aqui, e eu vou mostrar algumas imagens aqui, por exemplo, de mikve, que foram encontrados, antigos total, e que isso adentrou na igreja, nós vamos perceber que as águas, o ideal é que elas fossem o quê? Correntes, né? Sem águas de uma nascente que desce, de um rio, de uma cachoeira, não sei, de algo assim. O ideal seria isso. Porém, como é que você vai falar isso para uma igreja que está dentro da Arábia Saudita, lá no deserto né? Aí existem o quê? Existem exceções, ok? Porém, graças a Deus que Deus deu o Pantanal para vocês. Vamos lá. Desse modo, alguém antes de alcançar o batismo nas águas já tinha sido instruído através do ensino bíblico, aceitando as condições, já li isso, né? As condições da comunidade, vale reforçar, estava em pleno convívio fraternal entre os irmãos, ok? Vamos lá. O batismo como confissão de fé pública. Vamos lá. Fica evidente em diversos textos, principalmente no Novo Testamento, que o ritual do batismo trata-se de uma confissão de fé. Lembra que o que nos une é o quê? A fé. Então, se esse indivíduo está dentro da comunidade, ele está em convívio com a mesma fé que nós, certo? O que seria isso? Bom, você já viu alguém em um tribunal, quando lhe é pedido para jurar na frente de todos, para que então ele comece a dar a sua versão dos fatos, ou inicia-se um interrogatório? Pois bem, seria mais ou menos isso. Fé pública em direito, lemos o seguinte: a fé pública é uma autenticação da verdade dada aos atos de um servidor. Ou seja, ele autentica, ele está dizendo a verdade, né? Quando alguém resolve participar do batismo, está declarando perante os irmãos da comunidade que acredita nas diretrizes das Escrituras e reconhece Yeshua como aquele que o proporcionou o caminho de ligação com o eterno Deus, através de seu sacrifício estabelecido na cruz do Calvário. Tá? Colossenses 1, 12 e 14. Vou ler para vocês. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Hebreus 10, 9 ao 12. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Hebreus 10, 9 ao 12. Seria, na verdade, uma constatação da crença em Cristo. Apareceu algum risco vermelho na sua tela? O que o Álvaro está fazendo? Já passou pela sua cabeça o que ele está pensando? Vamos lá. Seria, na verdade, uma constatação real da crença em Cristo, como sendo o canal para tais bênçãos espirituais, no qual dependia de uma ação neste mundo, para que tudo se cumprisse, como o apóstolo Paulo disse certa vez. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha que texto bonito, Colossenses 2. E o negócio não sai... Ah, ele está tirando. Tirou um? Tirou. Muito bom. Está aqui o texto, Colossenses 2, 12 ao 14. Olha que texto bonito, pessoal. Vamos abrir aí em Colossenses. Esse texto vale a pena você abrir aí. Colossenses 2, do 12 ao 14. Colossenses 2, do 12 ao 14. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 2, 12 ao 14. Vou lendo. Sepultados com ele no batismo. Vou repetir. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé. Sempre a fé, pessoal.
tá? Sempre o que nos une é a fé. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ok? Perfeito? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Ficou um pedacinho aqui para a gente encerrar sobre batismo, mas eu acho que a gente falou bem aí sobre a questão da igreja, sobre a questão do ato de batizar. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um mikve. Deixa eu abrir aqui para você entender mais ou menos como era. E eu vou compartilhar com você rapidinho aqui. Não sei se eu vou conseguir abrir muito, mas vamos ver se você vai conseguir enxergar legal isso aí. Compartilhar. Opa. Aí, vê se vai aparecer para você na tela aí. Apareceu? Então, ó. Esse é um modelo de mikve, ó. Tá? Esse mikve aí, eu vou explicar melhor para você. Né? Claro que tem uns aí que são mais modernos, né? Esse é bem antigo, tá? Esse aqui é bem moderno, tá vendo? Que é em alguma comunidade no mundo. Mas tem outros aqui, ó, como esse aqui, por exemplo, ó, bem antigo. Como esse aqui que foi descoberto, ó, mas totalmente seco. Como esse aqui, tá vendo? Parece ou não parece com os batistérios que existem? Sim ou não? Então, tá vendo de onde veio a origem do batismo? Não é algo novo. É algo já bem antigo. Deixa eu ver aqui, ó, outro assim, ó. Só que existe o quê? Esses lugares onde não havia água corrente direto, essas águas elas tinham que vir de alguma nascente. Ou, né, vir da chuva, que passava por um filtro, certo? Sem mecanismos, sem coisas químicas, nem nada, e essa água ela era coada de alguma maneira para dentro desse local aí, tá? Então, esses mikves aí. Deixa eu ver se eu encontro outro aqui antigo. Não tem. Ok. Fim, isso aqui. Então, essa é a maneira que era feito os batismos, tá bom? Dentro de locais onde não havia água corrente, então assim existe. Dentro de comunidades modernas, ou seja, né, vamos dizer assim, de sinagogas, ó, tá vendo? Assim. Só que existe um passo a passo para que essas águas sejam, vamos dizer assim, juntadas aí nesse local, tá bom? Então, esse é um modelo de mikve para você entender. Pronto, tá? Agora, se temos água corrente, ideal que seja feito em água corrente, tá bom? E assim, nós encerramos essa aula de hoje, falando sobre a igreja, falando sobre o batismo, que ele é uma, né, ele é uma declaração de fé do indivíduo, em que ele, por estar em convívio com a comunidade, ele passa a entender que ele faz parte desse processo, tá? Quando a gente viajar em Israel, queria me batizar no Rio Jordão, não tem problema, né? Batiza de novo aí, tá bom? E vai ser benção. Pessoal, é isso. Por hoje é só. Alguma pergunta? A Alessandra fez a dela. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não, na verdade, assim, é porque, por incrível que pareça, eu fui batizada 3 vezes.
A primeira foi quando eu nasci, que a minha família escolheu a católica, né? Mas essa não tá valendo porque eu não escolhi, né? E ganhei até presentinho e tal, corrente de ouro, brinco de ouro, essas coisas todas. A segunda, eu passei por essa parte do discipulado, depois foi para o batismo, mas esse nome Mikve não foi me dado na Sara Nossa Terra, porque era uma das condições para você dar célula, né? E participar dos encontros e trabalhar nos encontros. A terceira, eu fui batizada sim nesse Mikve, mas eles não dão esse nome, não nos preparam no Universal. Eles falam assim, você quer se batizar? Você estando na igreja, participando dos grupos, você pode se batizar, entendeu? Você vai, meu batismo foi às 6 da manhã, esse formato é o que eles têm aqui, né, no estado. Não é em água corrente, é uma piscina dentro da igreja, mas é uma água gelada. Fiquei uma semana com dor de ouvido. Mas, assim, a minha dúvida... mas a minha dúvida era essa, o que eram, se era um poço, se era uma piscina, da forma mais moderna e tudo mais, mas realmente, é o mesmo formato que eles usam, esse formato aí, a forma de descer, é uma escada para subir, uma escada para descer, a gente veste uma roupa e tudo mais, uma roupa azul lá, estranho. Mas, enfim, a forma que esvazia ou que enche, eu já não sei, né? Mas a minha dúvida era essa mesmo, de como que funcionava. E o formato que você mostrou pelas imagens é como eles adaptaram lá, né? Como é o formato que deve ser mesmo. Então, e a ideia do assunto em questão, também para reforçar o que a Alessandra está falando, é o quê? É que é a origem de onde veio o batismo moderno que nós temos hoje. Ou seja, eles vieram desse processo do mikve lá atrás, que era um processo que os judeus já faziam para diversos tipos de banhos ritualísticos. Então, quando a gente falar sobre batismo, houve uma origem para esse batismo? Houve uma origem para esse batismo. Houve uma origem para essa piscina, vamos dizer assim, que foi feita? Sim, lá atrás, baseados no que os judeus estavam, do que eles praticavam, né? E outra coisa, né? A diferença do que se tem nas comunidades, né? Das piscinas atuais que se tem, é a forma como a água chega até ali, né? Por exemplo, o ideal não seria por uma borracha enchendo, né? Não seria por algo assim, e sim de uma forma mais natural possível, tá? Para simbolizar a água corrente, né? Em alguns lugares onde não se tem. É claro que se tem lugares onde não há isso, não há como fazer, tá? Ou seja, o batismo vai acontecer, mas de outra maneira, tá? Esse é o ideal. Maravilha! Então, pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Tem certeza? Então, tá bom. Então, pastor, estão com a palavra. Obrigada, Marcelino, pela aula. E obrigada por esse tempo aí falando da Igreja Primitiva. Foram várias aulas. Eu acredito que hoje a gente conseguiu encerrar essa parte, né? E vamos